Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Histórias de Sucesso. Se você é obstinado pelo seu propósito, esse podcast é para você. Eu sou a Maria Ângela Tavares de Lima e é um prazer começar essa noite com você. Olha só, já curte, compartilha, inscreva-se no canal, mande o link para os amigos participarem e ative as notificações, porque tem conteúdo novo todos os dias. E olha só, gente, histórias de sucesso hoje, de mais sucesso do que nunca. Tenho a honra de receber aqui o professor Fernando, ele que é educador, apaixonado pelo que faz e o melhor, os alunos são apaixonados por ele. Ele é cadeirante, é cego, mora sozinho e dá uma aula pra gente de como é viver a vida como ela é. Boa noite, Fernando, seja Boa muito bem-vindo. Que noite. prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme contar a sua história. E a primeira vez aqui no História de Sucesso, vou pedir para você se Exato. apresentar. Então Quem é tá o bom. professor? Eu sou Fernando Moreira, sou professor, formado em pedagogia, sou especialista também em bullying pela Universidade Federal de São Paulo e comecei uma especialização este ano em educação especial pela Perfeito. Unesp de Bauru. Você dá aula, Fernando, conta pra gente. Você é professor em sala de aula. Isso, eu sou professor, aquele professor que dá aula de todas as matérias. Que série? Que é a É, quinta? eu leciono no quinto ano. Quinto ano. A quinta série do Isso. meu tempo, isso entrega tanta idade quando você fala quinta série. Fernando, conta um pouquinho da É, sua vida. Quem é o Fernando? é assim, ó, a minha história começa, ahn, eu tenho 36 anos, né? 36. Então já há bastante tempo. Então antes, eu falo que a minha vida eu consigo dividir em dois períodos. Uhum. Antes de ter ficado doente e depois que eu fiquei doente. Então vamos cortar esse meio aqui. Com que idade você adoeceu? Eu fiquei doente com 13 anos de idade. 13 anos. E qual foi essa doença, Isso. Fernando? Essa doença que eu tenho se chama Síndrome de Devic, é uma doença que acomete o sistema nervoso central e ela tem preferência pela medula espinhal e o nervo óptico. Por isso que eu perdi a visão, né? Fiquei cego e perdi os movimentos do corpo. Entendi. E antes, então, dos 13 anos, você é de Rio Claro? Sou daqui de Rio Claro. Tem irmãos? Tenho 3 irmãos. 3 irmãos? Teve uma Sim, infância com os irmãos, brincando na rua, sim. frequentando a escola, tudo. Frequentando a escola. Eu sempre fui um bom aluno na Ah, é? escola. Isso. Mas sempre assim, é que na minha época, né, a gente brincava muito na rua, pega-pega, esconde-esconde, Você ainda subia em pegou essa árvore. fase de brincar na Peguei rua? essa Ai, fase. que Então, a minha delícia. infância, eu falo que a minha infância foi muito bem vivida, porque andava de bicicleta, brincava na rua. Foi, assim, uma infância que hoje as crianças não têm, Quase né? não tem, né? Exato. E aí, como é que foi esse diagnóstico? Quer dizer, a doença apareceu e você foi tentando descobrir, ou você já, por exemplo, perdeu o movimento das pernas, aí você foi em busca do diagnóstico? Como é que aconteceu esse processo? Foi assim, foi um processo que aconteceu de uma maneira muito rápida. Hum. Então, eu comecei com os sintomas, né? Foi uma dor de cabeça muito forte, primeiro sintoma. E aí, no outro dia, no dia seguinte, eu olhava assim para minha mão, eu via uma mão saindo de dentro da outra. Eu Ah, estava com visão dupla. E eu achei estranho aquilo. Aí eu falei para minha avó, para minha mãe, né, o que estava acontecendo. A gente ia para o hospital, voltava para casa e o médico falava que não tinha nada, eu voltava para casa. E aí, no período de uma semana, eu perdi a visão, fiquei totalmente cego e já estava perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo. isso com 13 anos, quer dizer, 13 anos. foi um episódio traumático para a família, quer dizer, aquele susto de tudo acontecendo e ninguém Foi um entendendo desespero, nada. sim, foi um desespero, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Então a gente ia para o hospital, o médico mandava para casa, ia para o hospital, mandava para casa, até que chegou num ponto que não tinha como, porque eu já estava cego e eu me lembro que eu fui para o hospital meio que me arrastando. Nossa. E aí eu saí do hospital 22 dias depois, e já na cadeira de rodas. Aí não teve. Aí foi diagnosticado, então, com essa doença que não tem volta. Quer dizer, é irreversível. É que, na verdade, essa doença, quando ela é diagnosticada logo no início, você Uhum. faz um tratamento, porque ela é uma doença progressiva. Ela Entendi. não é uma doença que tem cura, é uma doença rara. Certo. Mas você faz o tratamento para que as sequelas não fiquem tão grandes, né, Hum. no sistema nervoso.
Mas ao longo da vida eu sempre vou ter a manifestação da doença. Ela pode manifestar em outras partes do seu corpo ainda? Ela manifesta assim, ela vem lesionando. Ah, Como é uma doença autoimune, ela lesiona a parte do sistema nervoso central. entendi. Só que eu vou abrir um parênteses aí, né? Porque no meu caso, o médico da USP de Ribeirão Preto, ele falou assim que provavelmente eu tive todos os surtos da doença que eu teria ao longo da minha vida. Ah, você teve num episódio ali. Por isso Aconteceu. que foi tudo muito rápido, tudo muito Entendi, grave, entendeu? entendi. E aí, como o diagnóstico não foi feito, porque o médico fez um diagnóstico errado, o meu primeiro médico que Médico. cuidou de mim. Certo. E a doença foi se agravando, Entendi. entendeu? Então a doença agravou muito. Eu cheguei num ponto que eu só mexia assim, ó, no pescoço. Olha. A minha cadeira de roda atrás tinha um suporte que eu ficava com a cabeça assim apoiada, porque eu não Porque você não conseguia, sustentava o ombro também, não o sustentava pescoço. nada. Eu fiquei todo atrofiado assim, com a mão fechada. Isso Foi aos uma fase muito difícil, 13 anos. aos 13 anos. E aí, Aham. como é que foi? Quer dizer, você teve que sair da escola, quer dizer, sua vida mudou radicalmente naquele momento. Mudou, eu falo que é outra pessoa, né? O Fernando antes dos 13 anos é um e depois dos 13 anos é outro. Renasceu, Fernando, Renasceu renasceu. uma nova pessoa, porque eu tive que me adaptar, Aprender tudo de né? novo, né? Aprender tudo de novo. Então, e o interessante, assim, que no início, quando eu perdi a visão, fiquei cego, eu não conseguia ter a percepção do tempo, do espaço. Então, às vezes eu dormia tarde, já cochilava assim 10, 20 minutos, eu achava que já era de Você já tinha a madrugada. sensação de que já tinha passado tempo. Exato. Então, Olha, assim, o lugar, se me colocassem na sala, por exemplo, eu não sabia, sabe? Eu perdi totalmente a noção do tempo e do espaço. com certeza deve ter sido uma fase de adaptação assim dificílima, Muito ainda mais difícil. para um menino da Exato. pré-adolescência, né? Aquela imagem aquela fase que os hormônios estão a mil por Exato. hora, você quer correr, Exato. jogar bola, e tudo aquilo foi Sim. tirado de E na você. rua que eu morava, no bairro Mãe Preta, sempre foi muito cheio de criança, Ah, né? Então eu ouvia as crianças brincando do lado de fora e eu não você não podia. podia estar com eles. Exato, porque também eu não conseguia ficar muito tempo sentado, né? Eu tinha, a pressão abaixava, então eu tinha que ficar mais Passava tempo mal deitado, ainda. passava mal. Aham. Puxa Então vida. foi muito difícil. E também para a família, né? Porque a gente não sabia o que fazer, Uma não tinha situação noção. absolutamente nova e impensável para todo mundo, né? E interessante também que eu achava que eu ia tomar um remédio e eu ia melhorar. Você acreditava Eu nisso? acreditava. Tipo, a gente tô em tratamento, eu tô tomando um remedinho, daqui a Exato. pouquinho eu já tô bem. E por conta disso, assim, eu nunca fui. Talvez isso contribuiu, né, para que eu acreditasse que eu fosse melhorar, que me desse essa esperança, entendeu? Tá, a esperança então foi importante para você. Foi muito E importante. aí, quanto tempo você levou para retomar um pouquinho da sua vida? Quer dizer, tem aquele susto, a Sim, família toda ali sem saber para onde correr, como é que vai resolver isso com o Fernando. E você foi para uhum, reabilitação, porque você reabilitou muito depois, né? exato. Como é Então que foi foi esse assim. processo? Então, nesse primeiro momento que eu fui perdendo os movimentos do corpo, então eu tinha a sensação de formigamento, e aí eu já não conseguia fazer esse movimento. Aí subia pro braço, eu já não conseguia movimentar assim. Então foi paralisando. E cada vez que eu tinha o surto da doença, eu ia nesse médico que fez o diagnóstico errado e ele me passava um remédio. Por isso que eu acreditava também que eu ia melhorar. Ele passava um remédio, Exato. fazia sentido para você que tudo ia ficar bem. Isso. E aí o que que aconteceu? Depois de um tempo, eu fiquei quase 2 anos nessa situação. E perdendo, 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 perdendo. Até que chegou num ponto que eu precisei ir para o hospital, assim. Eu ficava muito no hospital. Era mais tempo no hospital do que em Do que em casa. casa. Ia, voltava, Exato. ia, E voltava. voltava, e voltava. Só que nesse dia que eu estava muito debilitado, muito magrinho, o meu rosto, assim, do lado paralisou também, Puxa sabe? vida. E aí eu fui para o hospital. E aí o que que aconteceu? Chegou lá, esse médico que cuidava de mim, do meu caso, ele não quis ir me atender no hospital. Ah, E aí tinha um médico de plantão. Olha como Deus é bom, né? olha que bênção! O E cara não quis. aí veio uma pessoa, eu acho que responsável pelo hospital, né? E veio conversar com a minha mãe e falou assim: olha, o doutor Fulano não vem, né? Não vou falar o nome dele, mas o doutor Jader Barbosa está aí. Ele é neurologista, ele pode atender seu filho.
Olha que E aí eu demais. passei com ele e foi incrível. Porque assim, Foi eu diferente. tava deitado na maca, eu lembro até hoje, tava coberto até aqui com pano, né? Com Aham. uma coberta. Porque quando eu tinha os surtos, parecia que os nervos iam sair do meu corpo, Ai, meu sabe? Deus. Eu tremia muito e tinha muita dor. Puxa vida. E aí eu lembro que ele chegou e ele chegou assim do lado esquerdo, né? Eu deitado do lado esquerdo, ele Aham. colocou a mão no meu ombro e falou: "Ih, tudo bem, campeão? O que que tá acontecendo?" Aí eu expliquei pra ele. Aí ele deu a volta, né? Foi até os meus pés e levantou a coberta. E ele fez assim, ó. Sabe como se Aham. estivesse fazendo cócegas? Cócegas. E minha perna deu um reflexo, minha perna puxou assim. Opa. Porque no o primeiro diagnóstico que o médico anterior fez, falou que eu tinha uma trombose e coágulo no cérebro. Verdade. Isso, eu não sei como que ele conseguiu ver isso, né? Não é? Mas enfim. E aí o médico fez isso, né? Deu esse estímulo na minha perna. Aí deu a volta, parou, ficou com a mão no meu ombro. Olha. Aí ele falou assim: "Olha, você não tem isso, não tem esse diagnóstico. Você tem uma doença no sistema nervoso central." Opa. Aí conversou com a minha mãe, falou para minha mãe assim: "Olha, eu preciso de todos os remédios que ele toma, porque eu preciso ver os remédios que ele está tomando e ele vai ficar internado aqui essa noite. Eu vou dar um remédio para ele. E amanhã, no outro dia, né? Amanhã de manhã eu passo para vê-lo, mas ele já vai estar melhor." Olha que Dito e esperança. feito. Que Dito e maravilha. feito. Então foi a partir desse momento que eu comecei a melhorar. Puxa. Só que assim, como eu fiquei quase 2 anos tratando errado, Você perdeu esses eu dois perdi, então a anos. sequela ficou permanente e muito mais grave, né, do Entendi. que poderia ser, né? Mas aí o ombro, quer dizer, a firmeza no pescoço, muitas coisas Isso, aí foi melhoraram. melhorando, e aí eu fui conseguindo ficar. Foi como se eu tivesse nascido de novo, porque na fisioterapia eu aprendi a sentar, eu Tudo de aprendi a novo. engatinhar, foi todo um processo, né? E hoje você mora sozinho, você tem Hoje eu moro autonomia sozinho. total. Que incrível. E se a sua vida, vamos dizer assim, acadêmica, quer dizer, você se tornou um Aham, estudioso, né? Você disse que desde sim. menino você Ah, eu sempre era gostei, bom nossa. aluno. De Eu, onde é, veio, assim, a decisão de se tornar um professor? na verdade, eu queria ser psicólogo. E aí, o que que aconteceu? Não tinha o curso aqui em Rio Claro. Eu ia ter que Entendi. viajar. Então, para mim ia ficar muito cansativo, porque eu trabalhava Certo, durante o dia, né? certo. E aí eu ia ter que estudar à noite, provavelmente em Araras, então eu ia ter que viajar todos os dias. Puxado, é. Então ia ficar muito puxado para mim. E aí a minha primeira graduação foi em recursos humanos, que eu Certo. nem pensava assim na pedagogia. Aham. E olha, mas recursos humanos já tem muito a ver com essa sua Então, porque lida com vocação, pessoas, né? é. Então aí eu falei, eu acho que é legal. Aí fiz o curso no mesmo ano, em 2008, que eu Certo. fiz, entrei no Recursos Humanos, eu passei no concurso. Então, no Princesa Vitória, que foi onde eu fiz tratamento, Foi onde você passou o primeiro concurso. foi onde eu passei no primeiro concurso e fui Olha trabalhar que lá. legal. Então você foi um aluno e depois foi um Exato. professor concursado lá. Então, quando eu fiz tratamento lá, eu já aprendi algumas coisas. Então, tem a especialista em deficiência visual, que é a Sônia, a Soninha. Certo. Excelente pessoa. Nossa, eu tenho um amor tão grande por ela, porque ela me ajudou muito, Olha que né? delícia, Não Soninha. só ela. Ganhou uma homenagem aqui, ó, que legal. E se falar dela, tem que falar dos outros também. Mas Ah, a Soninha está muito bem representando representando. todos os outros, É, né? Isso exato. A mesmo. Paula, a Flaviana, todo mundo. Show. Então eu aprendi a me orientar no espaço, eu aprendi braille também, eu aprendi a usar o básico do computador com leitor de telas, Tudo no Princesa Vitória. tudo no Princesa Vitória. Lá é um lugar sensacional. E depois, como professor, você foi ensinar essas mesmas E aí, coisas? quando eu fui para o Princesa Vitória, como funcionário, a Soninha precisava de ajuda, porque tinha uma demanda muito grande de pacientes. Certo. E ela não estava conseguindo dar conta de cuidar dessa parte pedagógica, né? E Entendi. da parte da estimulação visual. E Entendi. aí nós conversamos, ela falou assim, Fer, eu não tenho braços para conseguir atender todas essas pessoas, eu preciso de ajuda. Olha que legal. Aí eu falei para ela, pode contar comigo. Aí nós dividimos o trabalho, né? É Certo. lógico que na época não tinha formação em pedagogia, mas ela me orientava. Perfeito. E como eu já tinha feito cursos, né, de braille, de
informática básica, de adaptação de material, né? Entendi. Então eu já tinha esse conhecimento. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças com a mesma deficiência que a minha. Olha que perfeito. E aí ela ia me orientando, ela ficou com a parte de estimulação visual dos bebês, né, e das crianças, e eu fiquei com a parte pedagógica. Entendi. E aí eu me apaixonei pela pedagogia. Ah, descobriu aí verdadeiramente a sua vocação. Exato. E aí Chegou fui a pegar fazer. o curso, chegou a concluir, Aí eu a fazer o... Concluiu? concluí, mas não atuei na área. Uhum. Aí em 2012 Você eu foi fui para pedagogia e a Soninha falava assim para mim: você tem que fazer pedagogia. Porque assim, faz muito sentido você inspirar essas crianças, né, Fernando? Que você passou Exato, por algo e elas vão exatamente. se espelhar no seu sucesso. Exatamente, porque elas viam a possibilidade de também estar ali, né, num cargo público ou dentro Isso. de uma empresa, trabalhando, estudando, Vendo possibilidades vivendo, na vida delas, exato, vivendo, vivendo, né? exatamente. E aí você ficou lá no Princesa Vitória e prestou mais concursos? Como é que você virou aí Aí professor da foi quinta série? assim, nossa, foi legal, né? A experiência lá no Princesa Vitória. Eu tenho um amor, um carinho muito grande pela instituição, pelos profissionais, porque foi ali que eles me acolheram quando eu fiquei doente, quando eu fui trabalhar, enfim, né? Uhum, Aí eu fiz a pedagogia, entrei em 2012, terminei em 2015. certo. E aí em 2016 abri o concurso. Falou, lá vai o Aí lá Fernando. vai o Fernando fazer concurso. Aí fiz o concurso, passei em terceiro lugar no concurso. Nossa, que legal. E fui chamado para trabalhar na escola. E como é que foi a sua entrada na sala de aula? Como é que Aí foi essa? foi assim, nossa, mas foi um frio na barriga tão grande, muito grande, porque eu já estava num lugar totalmente estabilizado, um lugar do Princesa Vitória todo adaptado. Tem rampa, tem o banheiro adaptado, tem tudo, Tudo pronto tudo. para te Fora que acolher, eu né? já tinha, né, os amigos, tava tudo certo para mim, né? Eu poderia aposentar ali. Tava tudo ótimo. Tava. Aí, A gente tava na zona de conforto. desconforto. Aí veio o primeiro dia de aula, você E aí entra. eu fui para a sala de aula, aquele frio na barriga. Aí assim, eu fui conhecer a escola antes, Ah, né? Fui até a escola, conheci a equipe, conheci a diretora, a vice-diretora, fui muito bem acolhido. legal. Cheguei na escola e a minha cadeira chamava muita atenção, a cadeira que eu tinha. Ela Aham. era vermelha, sabe? Ah, que Bem, legal. bem estilosa. Já para Aí chegar as chegando. crianças, tudo me olhando, né? Aí fui na sala de aula, conheci os alunos, né? Me apresentei e falei que na semana seguinte eu seria o professor deles, tal, né? E aí, como é que foi a Primeiro reação? dia de aula, eu não pude, eu não consegui dar aula, porque eles me fizeram muita pergunta. Olha, Professor, como que você faz? Quando eu falei que morava sozinho, nossa, foi um chocado. alvoroço. Fica Como que chocado. você faz para fazer comida, você não se queima? São Sua mãe te perguntas. abandonou? Por que você mora sozinho, professor? E a Exato. criança tem aquela pergunta genuína, inocente, né? Ela não tem. Exato, não Ela quer saber tem, a vida é dela. curiosidade, né, de criança. E aí vocês passaram a aula tirando O dúvidas. período da tarde todo só conversando com os alunos, Legal. né, e explicando para eles, falando da minha deficiência. Aí eu expliquei para eles, né, que eu tinha, precisava da colaboração deles, né, para eu conseguir dar aula, que eu não tinha Fantástico. visão e então eu tinha que prestar atenção usando os outros sentidos, né, Olha, que quando eles fossem falar, tinha que falar um de cada vez, né? Então a gente foi conversando ali, eu já fui colocando algumas regras, né, que todo perfeito. professor coloca dentro da Sim. sala de aula, e eles entenderam, né? E E- foi muito legal. Eu falo que se tivesse uma câmera na sala de aula escondida, as É, pessoas iam conseguir entender e sentir o que eu estou a falando, porque mágica que deve ter sido esse é muito encontro. legal, assim, só de contar eu fico, sabe, lembrando. Aham. Mas é muito legal o Imagino. respeito, o amor, o carinho. Eles são muito solícitos, Que muito. fantástico. Eu imagino eles chegando em casa, inclusive, e contando para os pais da Exato. experiência que eles tiveram, que é enriquecedora, porque você é uma Sim, inspiração para muitas pessoas. Eu uhum, vejo reportagens, você dá muitas sim, entrevistas. Por quê? Porque sim, além de ser um educador, um profissional competente, você superou barreiras muito complexas. sim. Você pensa em dar palestras, Fernando? Você pensa em inspirar as pessoas? Porque só de conversar com você é uma aula, né? De como viver a vida com resiliência, com Sim. fé, com esperança. Quer dizer, você pensa em inspirar?
mais pessoas através da... É assim, ó, meu objetivo é não só dentro da sala de aula com as crianças, mas principalmente com as crianças, com as pessoas com deficiência, né? Eu Uhum. quero que as pessoas vejam a minha história, vejam a diversidade e transformem isso numa potência, Ai, que demais. entende? Numa potência de mudança de vida, de paradigma, de inspiração, Perfeito. porque eu acredito que a gente tem essa capacidade de resiliência, está dentro da gente essa força, A gente não né? sabe, né? Exato. Então eu quero que as pessoas conheçam a minha história e se sintam inspiradas, como os meus alunos se sentem, Fantástico. E a questão da entende? inclusão também, quer dizer, a gente sabe a dificuldade que é no Brasil, Rio Claro não é diferente Sim, desse sim, acolhimento. É uma pauta que você está sempre levando também, você está sempre falando nas suas exato. entrevistas ou não? Você não entra nessa Eu gosto de falar de inclusão porque é um desafio todos os dias, entende? ir e vir, é Ir e muito vir, legal. a falta de acessibilidade, a infraestrutura. Eu falo assim, tem a questão do preconceito, existe sim, mas o que acontece com frequência é a falta de conhecimento. O preconceito em função disso, né? Dessa Exato, ignorância, da então falta eu de não, eu conhecimento. colocaria um preconceito entre aspas, porque às vezes a pessoa acaba falando alguma coisa, fazendo alguma pergunta indelicada, mas é pela falta de conhecimento, Sim, né? sim. Não é porque ela está sendo preconceituosa, e a gente entende quando a pessoa está te Sim, ofendendo, quando ela só não tem né? noção, às vezes não tem Ou muito quando ela não conhecimento. tem noção, falou assim sem querer, sem querer te ofender, Uhum, entende? Então por isso perfeito. que eu acho importante levar a minha história para as pessoas para que elas conheçam a minha história e a partir dali ela tenha um outro olhar para a pessoa com deficiência. Fantástico. Que escola que você leciona? Eu leciono na Escola Jovelina Moratelli. Jovelina Moratelli. Isso, Parabéns para toda a galera aí da Jovelina. E conta para mim, assim, você ainda agora está estudando, que é isso, essa questão de educação especial. Quais exato. são os seus planos aí? O que você está Olha, eu fazendo? quero me formar agora, né? O ano que vem é um curso de especialização. E aí, assim, eu não pretendo atuar na área com os alunos. Eu não sei como que vai ser essa questão ainda. Entendi. Você quis adquirir o Mas eu conhecimento. quero adquirir o conhecimento e passar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento para gestores, Ah, para excelente. professores, para diretor de escola, Nossa, empresas, fantástico, porque fantástico. as crianças, eu falo que as crianças, eu sou suspeito para falar, porque, Você adora elas. porque assim, as crianças, às vezes tem, ó, fala alguma coisa, tem porque é criança, sabe? Uhum. Mas eles são genuínos, com a convivência eles entendem, né? Uhum. Então a criança não tem aquele vício, não tem Não tem aquela aquela maldade, maldade que o né? adulto tem, Certo, entendeu? entendi. Então eu quero trabalhar com os adultos nesse sentido, de levar a informação, de levar o conhecimento e tentar mudar essa concepção de que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade. Fantástico. Tá aí a prova, gente, de que tem capacidade e mais do que todo mundo, porque é tudo uma questão de como você olha para aquilo que te Exato, acontece. exato, Não é? A exatamente. vida traz coisas, né? Traz luto, traz perdas, traz Traz a derrotas, traz vitórias, diversidade, sim. traz diversidade. A questão é como você lida com aquilo. E a forma como Sim, você, e imagino que toda a sua família, sim. lidaram com isso é extraordinário. Tanto que está aí um homem de sucesso contando a sua história Olha que aqui. legal, homem de Não é? sucesso, Um hein? homem de sucesso contando a sua história aqui No no Histórias podcast de Histórias de Sucesso. Sucesso. Então ficou, Combinou. combinou. Eu fico muito feliz de receber ele por isso, porque eu espero que a sua história realmente, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E eu vou te convidar para um ping-pong. Eu vou te fazer algumas perguntas, pedir para você me responder a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá bom. Pode ser, amanhã você pode se Uhum. arrepender de alguns assim mesmo. A gente fala, putz, esqueci da Maria, justo aquela minha amiga, mas faz parte, todo mundo compreende que realmente é de bate-pronto. Sim, E antes disso, gente, eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores, lembrando sempre que essas empresas são as empresas que possibilitam que a gente leve esse conteúdo tão rico para vocês. E são empresas que eu conheço e que eu confio por isso, que eu tenho a maior tranquilidade em indicar para você. Então, olha, quero agradecer e indicar para você o Xerimbão, cafeteria ali no Shopping Rio Claro, Grupo Atacama, Segurança e Limpeza, Clínica da Cidade, Medicina Acessível, Café Minas Nobre, 2M, Brindes e Impressos, Abetec Rio Claro, BNI Master Team,
Bolo da Madre, Casa do Construtor, Contato Materiais para Construção, Gabriela Lourenço, mentora, Inova Enterprise Consultoria, Educando Campeões, Feira das Pretas, Instituto Ferreira Odontologia e Harmonização Facial, Madureira, Bar Música e Gastronomia, Mari Bagatin Acessórios, Karen Massoterapia, Minas Tintas, Mr. Kit Moda Masculina, Na Cadeira da Ju, Estúdio de Beleza, Ótica Iricura, Programa Bilíngue do GG, Restaurante do Grupo Ginástico, Refriarc, Scubitec Celulares, Scopo Treinamentos, Sicredi Dexis, Silvio Barbeiro, Solo Revestimentos e Talk Link. A todos vocês, muito, muito obrigada. Bom, bora lá então fazer perguntas difíceis para o nosso amigo professor Fernando Moreira. Eu amo. O que o professor Fernando ama? Eu amo minha mãe. Ai, que linda! Que delícia de homenagem. Como chama sua mãe? Minha mãe se chama Edna, eu Dona amo Edna. ela muito. Ai, Minha que mãe é linda. minha inspiração, minha rainha, meu tudo. Que linda, maravilhosa. Eu não suporto. Eu não suporto injustiça. Eu não suporto injustiça, eu não consigo lidar com isso. Certíssimo. Eu respeito muito. Eu respeito muito. O que você respeita muito? Eu respeito. Não sei dizer o que eu respeito. Eu respeito muito as pessoas que Perfeito. conseguem lidar com a diversidade, que conseguem lidar com o diferente. Eu acho muito legal isso, né? Show. Ai, gente, é uma aula no podcast hoje. Um sonho de consumo, você tem? Um sonho de consumo? É. Eu tenho. Ai, qual que é o seu sonho de consumo? Pode contar pra gente? Posso. Eu preciso, na verdade, assim, eu sou muito apaixonado pela Samsung. Nossa, tudo que tem da Samsung é notebook, é celular, Você gosta? eu amo também. Ah lá, ah lá. Eu quero o celular novo, porque o meu quebrou a tela e a Samsung é sensacional. Eu Ai, sou suspeito pronto, para gente, falar. olha só, Pronto. vamos dar de presente o celular da Samsung pro professor. Qual que é seu estilo, Fernando? Como que é? Seu estilo de se vestir, seu estilo de ser, assim. Eu sou bem tranquilo, assim, não ligo. Não liga? Não, assim, eu gosto de usar o básico, eu não sou muito assim. Ligado nisso. Não, eu sou Uma tranquilo. vaidade. Uma vaidade? É, Uma vaidade. pode ser com relação à sua carreira, os seus estudos, as suas conquistas. Assim, na verdade, eu sou muito cuidadoso, criterioso, né? Assim, no sentido de fazer as coisas, sabe? Você se orgulha disso? Com certeza. Tá Sim, certíssimo. com certeza, Uma né? viagem. Uma viagem? Uma viagem que você gostou de fazer ou que você deseja fazer. Eu gostaria de viajar para a Itália. Conhecer a Itália, que Isso, delícia. Tem exato. algum vício ou uma mania? Mania, vício? Roer unha, alguma coisa. Tem eu mania de tenho- organização. Eu o pessoal gosto tem muito. de série. Você gosta de assistir série? E é legal que as pessoas não sabem que tem audiodescrição, né? A Netflix tem, Disney tem, Então os você consegue aplicativos. Isso eu consigo perceber como são os acompanhar. personagens. Exato. Então, nossa, eu sou apaixonado por série também. Maratona, vício. assim, pega uma série e vai. Nossa, aham. Qual que é a sua maior qualidade, Fernando? Na sua opinião? Uma Qualidade. qualidade? Uma qualidade, eu sou. Eu acho que eu sou organizado, bem organizado. Isso seria uma qualidade, porque uma eu preciso super até. qualidade. Eu preciso. Tudo certinho, né? E seu maior defeito? Meu maior defeito, talvez eu sou muito racional. Você é bastante racional? Pensa para tomar decisão? Eu faz as penso, coisas muito... porque eu gosto se eu não conseguir visualizar na minha cabeça, assim, quando eu faço Como vai ser? como que vai ser, quando eu tenho algum plano, algum objetivo, algum sonho, se eu não conseguir visualizar isso, que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, eu sou muito racional. Às vezes, Perfeito. talvez, pode ser que seja um defeito, né? Pode ser uma qualidade, né? Que eu falei, tudo Também, depende, né? Muito bom. depende. Livro ou TV? O que você prefere? Nossa, eu gosto dos dois, Dos mas... dois? Tá tudo... Não precisa escolher, então. Sedentário, quer dizer, pratica alguma coisa, faz fisioterapia, faz uma musculação, faz alguma coisa aí para manter. Atualmente sedentário, mas eu gosto de esporte, eu gosto. Aham. Bacana, né? É importante eu até tô igual para... você, tô nesse mesmo lado aqui. eu preciso, Preciso, né? quero, mas ainda tô aqui.
Fit ou fat? Come como? Come à vontade ou se preocupa aí com o peso? Eu assim, só final de semana que eu dou uma extrapolada. Senão Mas você durante a semana eu prefiro comer um pouco mais saudável. é regrado, tudo certinho. Gente, é um exemplo esse É. rapaz. Eu tô de queixo caído com ele aqui. Gasta muito com o quê, Fernando? Eu Alguma gasto coisa aí? muito, Que eu você gosta de gasto comprar. muito, deixa eu ver. Eu não gasto tanto assim, não. Não Geralmente eu gasto assim com comida mesmo. Às vezes melhor eu coisa, gasto né? muito no iFood, mas não é com porcariada, assim, sabe? Ah, É mais quando quando eu tô com um pouco de preguiça de cozinhar, Você mesmo faz sua comida. eu faço. Eu gosto de cozinhar. Demais, gente. É uma terapia. O que você considera a sua maior conquista até aqui? Minha maior conquista, eu acho que foram tantas, né? Tantas, nossa. Tantas, é até difícil, Senhor. mas acho que a minha maior conquista foi ter ido morar sozinho, Como é que sabe? foi isso, hein? Você Nossa, decidiu? minha mãe teve quase um surto. Dona Edna, eu entendo a senhora. Como é que foi Coitada da isso? minha mãe. Você decidiu? Você foi. Eu sempre fui um menino muito independente, Entendi. entendeu? Desde criança. Então eu via meus primos assim, ia tomar banho, mãe, dá toalha, Você mãe, não pega a era roupa. essa Não, pessoa. eu não era assim. E até depois que eu fiquei doente, eu sempre quis ter essa independência, essa autonomia, Autonomia. entendeu? Então, Fantástico. quando eu fui morar sozinho, que eu sempre morei com a minha mãe, né? Então a Uhum. mãe faz tudo, A mãe é né? Mãe é incansável, mãe, né? Mãe entendeu? é. E aí, quando eu fui morar sozinho, eu tava com a chave e eu fui contar pra minha mãe. E ela? Aí ela não tava entendendo. Ou ela não tava entendendo, ou ela não queria entender, né? Eu não queria aceitar. Foi por quê, Aí eu né? falei assim, mãe, eu comprei um apartamento. Aí ela, ai, que legal, né? Você vai alugar para É, alguém? você vai alugar aqui? Eu falei, não, dela. Você tá namorando, né? Você nem falou nada pra mim. Eu falei, não, mãe, não tô namorando. Eu vou morar sozinho. Aí ela sentou, aí ela falou assim, você quer me deixar louca, né? Mas no fundo ela deve ter ficado muito orgulhosa de você, Aí né? assim, não, aí o combinado, que ela sabia que eu ia, né? Já conhece o Ela filho, já né? conhece o filho que tem. Aí ela falou assim, então você não vai mexer na panela, no Certo. fogão, você vai deixar que eu vou fazer tudo pra você. Perfeito. Eu vou continuar cuidando de tudo. Você só mora lá e Isso. eu aqui. E aí eu aceitei, mas na minha cabeça eu pensei assim, né? Que graça tem, você vai morar sozinho, não pode fazer nada, né? É, né? Vamos Aí eu devagarzinho, não contrariei, porque, né? para não ficar triste. Isso, daí eu fui. Aí agora, para resumir a história, É. ela liga para mim e fala: Fer, o que que você vai fazer de almoço Ai, que hoje? demais! Tá quase cozinhando pra Dona Edna. Aí eu faço almoço, daí eu ligo: mãe, vem almoçar comigo. A minha irmã vai, meu sobrinho, o pessoal gosta, hein? Que legal. Você cozinha bem, Nossa, então? muito bem. Olha que É incrível. Às vezes a gente danado. fala, né? O pessoal nem acredita, mas eu cozinho muito bem mesmo. Dá para O fazer um pessoal adora. podcast com você cozinhando. Você já pensou a audiência? O povo Nossa, já vai pensou? querendo saber como é que o Fernando cozinha. Às vezes eu posto lá no meu Instagram, no status, É. né? Eu lá mexendo nas panelas. Aí você Quando minha posta. filhadinha tá lá em casa, a Aninha, aí ela vem me ajudar. Fala assim: vem filmar aqui, o tio Fer. Olha que demais. Aí ela fica. Daí ela fala: ó, gente, tá vendo? Meu tio, ele é cego e cadeirante, mas ele cozinha, tá vendo o Super exemplo? orgulhosa. E o seu Instagram? Como que é o seu Instagram? Porque eu vi que você fez uma live esses dias, né? Para o pessoal poder Isso. acompanhar. Como é que te encontram lá no Instagram? Meu Instagram é Nando Moreira _RC. Nando Moreira _RC. Não esquece, gente. Isso. Qual foi o tema da live, Fernando? Foi O bem tema legal, né? foi inteligência emocional e resiliência. Quem está comigo nesse projeto é o Paulo Vale. Ele trabalha com palestras, ele é fisioterapeuta, dá aula em universidade, ele é uma pessoa assim, muito gente boa. Que legal. Se alguém quiser contratar uma palestra sua, é possível? Claro, Você com faz em certeza. empresas. Porque ó, a gente vem Isso. chegando ao final de ano, convenção de vendas, convenção de final de ano da sua empresa, uma palestra do Fernando Moreira contando isso tudo e falando sobre inteligência emocional e resiliência. Meu Deus! Então, vou repetir aqui, @Nando Moreira, _RC. isso, Fica a exato. dica, gente. É só chamar no direct que você Pode chamar no responde. direct. Ó, gente, eu até mudei a entrevista para falar disso, porque eu achei muito legal. Você tem um medo de alguma Medo. coisa ainda? Antes eu tinha muito medo do futuro, né? Quando eu fiquei doente, tudo, eu não conseguia. Eu jamais passou pela minha cabeça que eu ia estar aqui hoje, por exemplo. Aquele momento Mas que você acha que nunca. tudo acabou. Pronto, Que minha vida tudo acabou. acabou, assim, e só que assim, eu tinha medo do futuro, e nas minhas orações, eu sou cristão, né?
Ser homem de fé. Isso. Então, eu sempre, nas minhas orações, eu sempre conversei com Deus, pedindo proteção, né? Pedindo para que Ele iluminasse meu Seu caminho. caminho. E nas minhas orações eu tive uma experiência, sabe? Eu falo que É. foi uma experiência com Deus, eu tenho certeza. Ai, eu acredito em você, E a piamente. partir disso, esse medo foi embora. É claro que eu sinto, né, um friozinho na barriga quando eu vou fazer alguma coisa nova. Nova, que é Cheguei aqui natural, no né? podcast, falei, ai, Senhor, Ai, né? Senhor, lá vou eu Daquele, para mais uma então, daquele enfrentar. friozinho na barriga, mas tudo é incrível. Tudo tem a Tudo proteção. assim que eu me proponho a fazer, Hum. desde quando eu fiquei doente, sempre tem. Eu falo que eu tenho anjos na minha vida em Você forma de sente essa pessoas. presença divina na sua Sim, essa vida? intervenção, porque Olha, tudo que eu me propus a fazer, sempre, sempre teve alguém para me ajudar. fantástico. Alguma pessoa ali disposta. Não, Fer, você precisa, eu vou te ajudar. Olha que demais. Sempre, sempre. Parabéns por isso, é porque você merece, né? Isso é muito merecimento. O que você mais ama em você? Assim, uma característica sua que você fala, olha, eu sou assim e eu gosto muito de ser assim. Ah, eu sou muito amoroso com as pessoas. Eu gosto desse cuidar, da escuta, de Oh, ouvir, de você é muito acolher. gentil mesmo, Ah, eu viu? É gosto. uma delícia estar com você. É Obrigado. uma Eu gosto de presença conversar, incrível. eu gosto de trocar ideia, sabe? De ouvir as pessoas, né? Eu Fantástico. gosto disso. Fantástico. E se você tivesse que fazer um pedido para o futuro, tem aí uma possibilidade de fazer um pedido, o que você pediria para o futuro? Um pedido para o Não futuro. precisa ser para você, pode ser para o mundo, pode ser para sua família, pode ser para você. Ah, eu gostaria que as pessoas lidassem mais de uma maneira positiva, né? Que fosse buscar conhecimento em relação à inclusão, de Fantástico. ter um olhar diferente para a pessoa com deficiência, porque eu falo assim, o olhar tem que ser para a pessoa, para o ser humano, porque antes da minha deficiência, da minha condição, eu sou um ser humano. Isso. Eu tenho sentimento, eu tenho vontade, eu tenho desejo, né? Sonhos, Sonhos, projetos, objetivos, eu tenho isso, igual a todo né? Igual mundo. a todo mundo. A deficiência é Fantástico. uma característica, não é? Fantástico. Lembrar isso o tempo todo é importante, né? Exato. Falar disso, porque é como se a deficiência definisse a pessoa e não define, Isso, né? não, a minha deficiência não define quem eu sou. Olha, Não, demais jamais isso. definiu. É, por Então conta a disso. gente tem potencial. Então eu gostaria que as pessoas entendessem que a pessoa com deficiência tem potencial e olhasse para o potencial e não para a deficiência. Maravilhoso. Se você tiver que se definir em uma palavra, Fernando Moreira, qual seria essa Fernando palavra? Moreira, Qual palavra define o Fernando? professor. Professor, ai, que demais. Eu adoro te chamar de professor, você já viu, né? O professor já chegou. Professor, uma pessoa competente. Uma pessoa Pode ser alguém competente. do seu convívio hoje, pode ser alguém que já passou Uhum. pela tua vida, pode ser uma celebridade, pode ser alguém que já se foi. Quem vier à tua mente? Uma pessoa Ah, competente. eu gosto muito de ouvir o professor Karnal. Ai, é Nossa, ele é competente, demais. Eu né? acho ele muito competente. Nossa, muito competente, muito inteligente, nossa. E um agradecimento. Se você puder fazer um agradecimento, quem você agradeceria? Um agradecimento. É, Ah, eu agradeceria todas as pessoas que passaram pela minha vida, que fantástico. eu acho que a gente não faz nada sozinho. Cada pessoa que passou pela minha vida teve uma contribuição. Fantástico. Seja quando eu fiquei doente, os médicos profissionais, meus amigos, meus familiares, Fantástico. todos eu acho que Estão todos homenageados hoje todos, aqui. hoje, todos. Maravilhoso. Falta perdoar alguém nessa vida ainda? Perdoar alguém? É, alguém que te prejudicou, alguém que te magoou e que você ainda guarda um rancorzinho ali no coração. Não, Não, já tá não, tudo não. ok. Eu teve uma situação que eu queria estudar numa escola, né, no ensino médio, e a diretora não aceitou a minha matrícula. Ah, Que ela falou assim, é que naquela época era um pouco mais difícil a questão da aham. inclusão. E ela falou que eu não ia ter capacidade de acompanhar os outros Ui, alunos. aquilo doeu no fundo da sua alma, porque olha aqui, gente, o professor, doutorando, Então, e aí, mestre e tudo mais, e a professora me fala uma e dessa. aí, aí teve uma situação que eu estava orientando os professores da rede, inclusive os professores da escola E dela. ela, E ela estava lá na palestra. A hora que ela me cumprimentou, olha, ela tremia. Eu acho que ela ficou com um pouco de medo de eu comentar alguma coisa, né? Mas sim, jamais faria isso, né? Expor alguém dessa forma. dessa forma. Mas aquilo ficou no seu coração, uma dorzinha. Ficou, porque Puxa vida, né? né, ela poderia
ter, né? Com certeza. E não é o Mas, papel de uma diretora, quer dizer, é o que você falou. Quando a exato, pessoa não tem conhecimento, a gente tem um olhar para ela uhum, mais coitada, ela não entende, ela não sabe, mas uma diretora tem que saber, né? Ela tem, tem tem que que ter saber, conhecimento, ela não pode ter preconceito. exato. E graças a Deus hoje, aqui em Rio Claro, eu falo que a escola municipal, ela faz um trabalho incrível de inclusão. É, já ouvi falar disso, é isso A mesmo? nossa cidade, em relação à inclusão na escola municipal, é referência. Olha, que É bacana. referência, porque eu acompanhei de perto e eu acompanho de perto as crianças que saem do município e vão para o estado, que daí é outra realidade, é muito mais Aí vem difícil. um sofrimento para É elas, um porque estavam super sofrimento. acolhidas ali, Exato. entendi. É uma mudança muito grande. Um amor, quem você citaria? Pode citar um amor? Posso, posso. Vem na minha cabeça, então eu vou falar, tá? Fale, claro. Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Porque até quando a gente foi fazer pedagogia, e eu achei incrível isso, né? Quando a gente vai estudar a história da pessoa com deficiência, aí tem uma época que quando Jesus passou pela Terra, É. a comunidade judaica acreditava que as pessoas com deficiência eram amaldiçoadas ou eram pecadoras, né? E aí Jesus vem e desafia todas as pessoas da época. E ele acolhe, ele tem compaixão e ele cura as pessoas As com pessoas. deficiência. Então ele mostra, Que né, não, não é isso. que todos nós somos filhos de Deus. E Fantástico. é a partir daí que começa a inclusão. É claro que demorou um pouco para a gente chegar até nos dias atuais, mas começa ali com Esse Jesus. Então acho que é o meu fantástico. maior amor. Maravilhoso. Um amigo. Um amigo? É que você, que represente todos os outros, um amigo. Ah, é melhor falar dessa forma, porque tem uns amigos tão Ah ciumentos. lá, não, se quiser pular a pergunta, pode. Não, mas eu vou falar uma pessoa que é muito especial, que quando eu fiquei doente, foi a pessoa que mais esteve do meu lado. Olha, Ela se chama Neia. a Eu Ney. gostaria que todo mundo pudesse ter uma amizade igual eu tenho com a Neia, porque Olha, ela dava comida na minha boca quando eu não olha, me Neia, um beijo pra movimentava. você. Tem um vídeo meu lá no meu Instagram, eu e ela tá a gente conversando, dando depoimento. Ah, eu vou lá olhar depois pra conhecer a Vai, Neia. porque é uma pessoa sensacional. A gente tem amizade até hoje. A Até gente se hoje. conheceu no quinto ano Era e a amiguinha de escola. amiga de Era escola. amiguinha de escola. Isso, e a gente foi Ah, crescendo, amadurecendo, ela se casou, hoje ela é separada, né? Tem filho, e a nossa olha, amizade não mudou, não continua a mudou. mesma. Olha que Então isso fantástico. Por mais Neias pelo mundo, então. então eu gostaria que todo mundo tivesse uma Neia na vida que Fantástico. ia ser sensacional. Fantástico. Alguém que você adora conversar, que é bom papo? Ai, que eu gosto de conversar? É. Ah, eu gosto de conversar, hein, com as pessoas. Você gosta? Eu gosto. Não Você tem como definir uma pessoa, mas eu gosto de conversar com as minhas primas, com os meus amigos. Não não tem uma tem pessoa alguém, assim. alguém específico. Ah, tem uma pessoa que eu converso bastante, que é o meu melhor amigo também, o Neto. O Neto, então Ah, fica aí. nossa, ontem a gente ficou a tarde inteira, quase até a noite Ah lá, Neto, conversando. então fica o Neto como bom papo. Fala pra mim, durante toda essa sua trajetória, qual foi a característica do Fernando que, na sua opinião, foi decisiva para você chegar aqui com o sucesso que você conquistou? Eu sou muito paciente. Paciente. Eu sou muito paciente. Um Eu dia tenho de cada paciência. vez. Isso. Eu gosto de viver o hoje. Eu não gosto de viver naquela correria, Sei, naquela coisa frenética, sabe, do dia a sei, dia. Eu sei. sou muito paciente em esperar. Quantas pessoas estão pensando, o que que eu vou fazer? Naquele Hum, desespero, sabe? naquela loucura já? Não, eu não consigo. Eu falo, calma. Até os meus alunos são, até assim, sabe? Eu Já percebo sabe que que depois da pandemia as crianças estão muito aceleradas, sabe? ficaram, né? Ficou uma Ficaram. sequela aí da. Ficou uma lacuna aí. Então, na sala de aula, quando eu estou explicando, eu só faço assim com a mão. Porque, né, daí eles esperam, sabe? Esperam mesmo. E essa sua paciência foi também decisiva em todo esse seu processo de recuperação, né? Porque um dia de Foi. cada vez, né? É um dia de cada Um vez, processo de né? cada vez. A ansiedade não ia realmente ter te ajudado muito Não, nessa não ia. trajetória. Não, não Olha, mesmo. parabéns pela tua história. Gostaria que você deixasse um conselho para quem está nos assistindo e sonha em chegar ao sucesso. Um conselho, Conselho. eu acho que esse conselho vai para todo mundo que está assistindo, independente se tem deficiência ou não, mas
não desista, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos, principalmente da sua vida. Fantástico. Não desista. A adversidade a gente tem no nosso dia a dia. A vida nos coloca, né, nos desafios. Mas a gente tem uma força muito grande dentro da gente. Deposita sua fé no seu Deus, que ele vai despertar essa força que existe dentro de você. Então, todos nós somos capazes, né? Maravilhoso. Professor Fernando, obrigada por essa aula de vida, por essa delícia de bate-papo. Você é realmente inspirador e fica aqui meu Obrigado. conselho para as empresas te levarem aí para inspirar as suas equipes. Muito obrigada por tanto, viu? Por Eu essa que entrega aqui. agradeço. Obrigado. Foi maravilhoso. Tony Macedo, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, professor Fernando, e quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. O História de Sucesso volta na próxima segunda, às 19 horas, mas amanhã, 8 horas, ao vivo. Eu espero você no Diário MATV. Um beijo, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.